Olá, irmãos, um feliz sábado. Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e a paz do Espírito Santo esteja em cada coração. É uma alegria mais uma vez poder falar com você aí da sua casa. É verdade que estamos com muita saudade, não vemos a hora de tudo isso passar para nos reunirmos novamente. É muito triste chegarmos à casa de Deus e encontrarmos aqui os bancos vazios. É muito triste não poder chegar aqui e contemplar cada um de vocês. Mas o meu desejo dessa manhã é que vocês sejam alcançados pela palavra de Deus, que vocês possam sentir a presença de Deus aí nessa manhã ao seu lado. Que a sua casa seja a tua igreja dessa manhã. Nós vamos nessa manhã meditar juntos no livro de Joel, mas antes de abrirmos nossa Bíblia, vamos primeiramente falar com o nosso Deus. Assim como você está, feche seus olhos, vamos juntos orar. Querido Deus eterno Pai, nós te louvamos pela vida, pela oportunidade nessa manhã de estudarmos a Tua Palavra. E o nosso desejo, ó Deus, nessa manhã, é que o homem se cale e que o Senhor fale aos nossos corações. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos juntos abrir nossas Bíblias no livro de Joel. Joel, ele está ali um pouquinho depois de Ezequiel, Daniel, Oséias. Nós chegamos no livro de Joel, Ezequiel, passando um pouquinho mais você tem Daniel, o livro de Oséias, e em seguida chegamos no livro de Joel. Joel, ele aqui fala de uma crise extraordinária, uma crise que nunca antes havia sido experimentada pelo povo de Deus no passado. Podemos encontrar esse fato aqui já nos primeiros versos. Abre a sua Bíblia, por favor, no primeiro capítulo de Joel, verso 3 e verso 4. Aqui a palavra de Deus nos diz assim: contem isto aos filhos de vocês. Eu estou lendo na Bíblia, na versão Almeida atualizada, tá bom? Contem isso aos filhos de vocês, que eles contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso à geração seguinte. E aqui ele continua dizendo: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. E o que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Queridos, é interessante que quando nós olhamos esse primeiro momento aqui na palavra de Deus, quando começamos a estudar o livro de Joel, nós começamos a entender que essa era uma crise de fato sem precedentes. Se havia naquela época algum mercado, as prateleiras estavam vazias. O próprio templo de Deus, ele agora estava vazio de suprimentos, dos itens necessários para os sacrifícios diários. O templo estava vazio. Isso me faz lembrar um pouquinho do momento que eu e você estamos vivendo. Assim que foi relatado o primeiro caso da Covid aqui no nosso país, eu me lembro de ter ido às farmácias em busca de álcool gel e eu não encontrei. As prateleiras das farmácias estavam vazias. Fui aos supermercados e também não consegui encontrar. Algo assim, uma situação parecida estava acontecendo com o povo de Deus nesse momento. Na teologia de Joel, nós podemos aqui encontrar alguns ensinamentos, algumas lições que vão nos ajudar a enfrentar a crise atual que eu e você também estamos vivendo. Vamos meditar nessa manhã no livro de Joel e extrair desse livro algumas lições, tá bom? Para enfrentarmos as crises e, em especial, essa crise em particular, essa crise causada por esse vírus que está aí tomando conta de todo mundo e preocupando muitos corações. A primeira lição que eu e você podemos tirar aqui do livro de Joel é que as crises, elas mostram a fragilidade das instituições, dos sistemas humanos. Os sistemas humanos, as instituições humanas, elas são frágeis. E é isso que a Bíblia aqui está nos mostrando, em especial aqui no capítulo 1, do verso 6 ao verso 10, nós podemos encontrar isso. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Verso 6 nos diz assim: porque veio um povo contra a minha terra, povo poderoso, inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras. Tirou as cascas das árvores e as jogou fora. Os galhos ficaram brancos. Lamentem assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco.
lamenta a morte do seu noivo. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes, os ministros do Senhor estão enlutados. Os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o vinho acabou, o vinho novo acabou, o azeite está no fim. Então, queridos, a crise que Joel está descrevendo aqui nos mostra uma situação que nem mesmo a casa de Deus, o templo, escapou dessa crise. Até mesmo o templo que era considerada, na verdade, a morada de Deus, lugar supremo da unidade do povo de Deus, lugar onde eles iam para agradecer, lugar onde eles se reuniam para pedir, para mostrar arrependimento pelos seus pecados, para oferecerem sacrifícios. Nem mesmo esse lugar escapou. E quando eu olho para essa igreja vazia, eu vejo que a nossa igreja também foi atingida por essa crise. O lugar que era a habitação de Deus no meio deles. Portanto, para alguns, parecia que as bênçãos daquele lugar jamais teriam fim. Pareciam que as bênçãos iriam fluir para sempre. Mas não é o que nós estamos vendo aqui no relato de Joel. O templo, ele também estava devastado, o templo, ele também foi afetado, o templo foi atingido. De certo modo, essa praga de Joel nos mostra que, mais uma vez, como eu disse, as instituições humanas, elas são frágeis. Até mesmo o sistema religioso também é frágil. O povo agora, ele está sem ter o que comer. O povo agora estava vazio de ofertas e sacrifícios. Essa é uma grande lição que eu e você podemos aprender, queridos, no livro de Joel. O livro de Joel nos mostra que os sistemas humanos, as instituições humanas são limitadas. Por muitas vezes, eu e você precisamos entender que temos depositado a nossa confiança nas instituições humanas. Por muitas vezes na nossa vida, estamos confiando mais nas instituições humanas do que em Deus. E o que Deus está nos mostrando, através das lentes de Joel, através do livro de Joel, o que Deus está nos mostrando é que a nossa fé não pode estar baseada nas instituições humanas, porque elas são frágeis, elas são falhas. Chega um momento na vida que eu e você precisamos nos acertar com Deus, resolver a nossa vida com Deus. Porque as instituições, de fato, elas têm limites. E em situações como essa, que eu e você estamos vivendo claramente, fica evidente toda a fragilidade do sistema humano, das instituições humanas. Aquilo que trazia divertimento para nós, para alguns, talvez aí alguns cruzeiros, para algumas pessoas também lá fora, bares, para alguns de nós, restaurantes, parques de diversão. Tudo isso agora está parado. Tudo isso agora está sem funcionar. Aquilo aonde depositávamos a nossa alegria, aquilo que pensávamos ser o motivo da nossa alegria, agora não temos mais. Tudo isso está parado, simplesmente por um pequeno vírus. Agora o mundo todo está de joelhos. As bolsas de valores estão oscilando a cada dia, as pessoas não sabem aonde colocar dinheiro. Os investidores estão com medo. Não sabe de fato o que fazer com o dinheiro deles. Ninguém sabe como de fato será o futuro. Ninguém sabe de fato o que será o dia de amanhã, quando nós falamos a respeito das instituições humanas, dos sistemas humanos. E é essa uma das lições que eu gostaria de deixar para você nessa manhã. Uma das lições que podemos tirar do livro de Joel é que as instituições humanas e algumas coisas que nós achamos ser essenciais para a nossa vida, essas coisas não são tão essenciais assim. Aquilo que julgamos muitas vezes e apreciamos na nossa vida são frágeis. Aquilo que a gente mais investe, aquilo pelo qual a gente mais se preocupa, em termos de posses, em termos de vida financeira, essas coisas são limitadas. Em última instância, em momentos como este, aquilo que tem valor de verdade é o nosso relacionamento com Deus. Aquilo que realmente importa, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, o que eu e você podemos aprender é que o que é importante nesse momento é o nosso relacionamento com Deus, porque é isso que permanece quando as instituições humanas falham, quando os sistemas humanos, os sistemas falham, o que fica
é o nosso relacionamento com Deus. Por isso, eu te pergunto nessa manhã, como está a sua vida com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? É isso, querido, que vai permanecer. O que tem valor de verdade é o nosso relacionamento com Ele. O valor absoluto está em Deus e não nas coisas desse mundo. Deus às vezes permite que essas coisas aconteçam para que eu e você possamos entender o quanto somos limitados. A limitação humana. Falando em Deus permitir, essa é uma segunda lição que eu gostaria de tirar do livro de Joel para mim e para você nessa manhã. O livro de Joel nos mostra que algumas crises, por vezes, são permitidas por Deus. Nós não devemos dizer, queridos, que o vírus que está por aí, tirando vidas das pessoas, tirando a paz, trazendo tanta tristeza, tanto luto, atrapalhando a vida de todo ser humano, até mesmo a vida da igreja, não podemos dizer por aí que esse vírus, ele foi causado por Deus. Jamais. Infelizmente, há alguns teólogos por aí, principalmente alguns pastores evangélicos da linha calvinista, que eles ficam tão preocupados em defender a soberania de Deus, que eles chegam ao ponto de dizer que Deus é o causador de tudo isso que eu e você estamos passando. Eu e você, queridos, não temos a nossa base teológica, a nossa tradição como adventista não está em Calvino, mas sim em John Wesley e sim, principalmente no legado deixado por Ellen White para nós, na sua coleção Grande Conflito. Nós podemos ver aqui que o foco está no amor de Deus, e essa é a base da teologia adventista. A base da teologia adventista não está na soberania de Deus, apesar, é verdade, de acreditarmos também nisso. Nós entendemos que isso é uma verdade, que Deus ele é soberano, mas nós entendemos que o foco não deve estar na soberania de Deus, porque ninguém é atraído a Deus por causa da sua soberania. A segunda lição, querido irmão, que eu e você podemos tirar dessa crise, de toda essa situação que estamos vivendo, mas principalmente do livro de Joel, porque nós não estamos aqui para meditar na crise, estamos aqui para meditar na palavra de Deus. A segunda lição que eu e você podemos tirar aqui de tudo que Joel estava passando, é que as crises, por muitas vezes, elas são permitidas por Deus. Uma verdade é que eu e você não podemos dizer, não devemos sair por aí falando que esse vírus que está tirando a paz das pessoas, esse vírus que está trazendo tanta tristeza, esse vírus que tem trazido algumas famílias a sofrerem o luto, perderem os seus queridos, essa crise que tem atingido todas as pessoas em todas as áreas da vida, essa crise que tem atingido até mesmo a igreja de Deus, não podemos dizer que esse vírus, ele foi causado por Deus. Existe um grupo de teólogos, principalmente pastores evangélicos da linha calvinista, que eles se preocupam tanto em defender a soberania de Deus, que eles chegam ao ponto de dizer que Deus é o causador de tudo isso. É claro que eles não vão negar que Satanás está por trás, mas preocupados na ânsia de defender a soberania de Deus, eles chegam ao ponto de dizer que Deus é o causador de tudo isso. Mas deixa eu te falar uma coisa importante nessa manhã: a teologia adventista é diferente. A teologia, nós como teologia adventista, nós não seguimos a linha calvinista. A nossa mensagem não está baseada em Calvino, a nossa herança vem de John Wesley, a nossa herança, o nosso legado vem principalmente daquilo que Deus deixou para nós através da Ellen White, da profetisa do Senhor. E é por isso, queridos, que eu e você hoje precisamos entender que o foco da nossa mensagem não é o vírus, o foco da nossa mensagem não é a soberania de Deus, o foco da nossa mensagem é o amor de Deus. E isso nós encontramos, queridos, no legado que Ellen White deixou para nós, através dos seus escritos, principalmente os escritos a respeito do grande conflito. O núcleo da nossa pregação, aquilo que Deus ele nos orienta, a nossa cosmovisão, está na série Grande Conflito. Nós podemos ver aqui que quando Ellen White começa a escrever a história da redenção, ela começa ali no livro, essa coleção começa com o livro Patriarcas e Profetas, e uma das primeiras coisas que é dito ali,
uma das primeiras coisas que esse livro começa falando é que Deus, Ele é amor. E a Ellen White, ela vai terminar essa série com o livro Grande Conflito, onde uma das últimas frases diz que Deus é amor. Essa é a nossa ênfase, esse é o nosso foco. Nós não estamos falando tanto da soberania de Deus, embora acreditamos que essa seja também uma verdade. Deus é soberano sobre tudo, sobre todos. Mas de fato, o que nos atrai a Ele não é a sua soberania. O que nos atrai a Deus é o seu amor por nós. Então a nossa ênfase é no amor de Deus. É por isso que eu e você hoje precisamos colocar os nossos olhos no amor que Ele tem por nós, e não na crise, não nas instituições humanas, porque tudo isso é falho. Como eu disse para você, as crises, elas são permitidas por Deus, mas são permitidas por Deus para um propósito. Eu e você podemos ver, queridos, aqui no livro de Joel, que Deus, Ele permitiu que essa crise caísse sobre o povo de Deus, para que eles pudessem chegar ao arrependimento. Nós podemos aqui avançar e entendermos que Deus, é verdade que Ele tem poder para trazer pragas, Deus, Ele tem poder para trazer crises, se Ele quiser, mas Deus, Ele não causa dor aos seus filhos, mas Ele permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida, embora Ele não seja o causador, com um propósito. A ênfase do livro de Joel nos leva a entender que as crises, elas são permitidas por Deus para chamar o seu povo ao arrependimento. Muitas vezes, queridos, é necessário nós pararmos tudo e olharmos para dentro de nós, para que possamos nos arrepender. Uma coisa interessante aqui no livro de Joel é que, com toda essa crise que ele está descrevendo aqui, em nenhum momento ele começa a mencionar os pecados do povo. Em nenhum momento Joel, ele começa a dizer: olha, isso está acontecendo porque vocês fizeram isso, vocês cometeram assim errado. Outros profetas mencionam os pecados do povo, mas aqui no livro de Joel não é o caso. No caso dessa praga aqui, uma das coisas que chama a atenção daqueles que param para estudar o livro de Joel, é que nós podemos ver aqui que em nenhum momento Joel, ele menciona os pecados específicos do povo. Ele não menciona aqui que haviam pecados que levavam o povo a merecer aquilo que eles estavam sofrendo, não. O contexto da praga que nós estamos aqui vendo no livro de Joel, levou Joel não a apontar os erros do povo, mas a fazer um apelo de arrependimento. E isso nós podemos encontrar aqui no verso 13 e no verso 14, ainda do capítulo 1 do livro de Joel. A Bíblia aqui nos diz assim, abra sua Bíblia por favor, Joel capítulo 1, verso 13 e verso 14. A Bíblia nos diz aqui o seguinte, aqui fica bem claro, olha só o que nos diz: sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e pranteiem, ministros do altar, lamentem, ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de panos de saco, porque o templo do seu Deus, não há mais ofertas, não há mais cereais, não há mais libações. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor seu Deus e clamem ao Senhor. Essa foi a mensagem de Joel para o povo de Deus. Não foi uma mensagem de acusação, mas um chamado ao arrependimento. No contexto da crise, no contexto da praga que eles estavam vivendo, queridos, na angústia, em todo esse sofrimento por causa das perdas, o profeta não estava preocupado em listar pecados, ou pelo menos não foi essa a mensagem que Deus passou para ele naquele momento. O que Deus estava dizendo para o profeta era ir lá e não ficar acusando o povo disso, daquilo, mas chamar o povo ao arrependimento. O que Deus está dizendo por meio do profeta é o seguinte: nesse momento de crise, precisamos olhar para nós, precisamos fazer uma avaliação da nossa vida. É isso que eu encontro aqui na palavra de Deus. Vamos nos arrepender dos pecados, é isso que Deus está nos convidando nessa manhã, queridos. Assim como Ele estava convidando o seu povo aqui no livro de Joel, Deus nessa manhã está nos convidando, vamos olhar, vamos parar tudo, vamos olhar para a nossa vida, vamos olhar para a realidade do que estamos fazendo, de como estamos vivendo.
Vamos nos arrepender dos nossos pecados, vamos abandonar aqueles pecados que precisam ser abandonados e que já há muito tempo vêm sido acariciados. Vamos abandonar esses pecados e vamos nos aproximar de Deus. É isso que Deus está nos chamando nessa manhã, porque não há sentido na vida, não há sentido na vida quando nós focamos a nossa vida em coisas materiais. Não há sentido na vida quando nós focamos a nossa vida nas instituições ou nos sistemas humanos. Por isso, pare nesse momento e pense em como estão sendo as suas escolhas até aqui, como tem sido a sua vida até aqui, o que tem sido prioridade na sua vida. Por fim, queridos, terminando essa segunda lição, eu e você podemos entender que as crises, elas são permitidas por Deus para chamar o povo ao arrependimento, e Deus usa essas crises para nos refinar, para nos moldar, e é isso que Deus deseja fazer comigo e com você. Deus deseja usar essa crise que eu e você estamos passando para nos refinar. Deus deseja usar essa crise, Ele permite que isso aconteça, que isso possa acontecer, para nos chamar ao arrependimento, mas Ele permite também que isso aconteça, para que Ele possa nos refinar, nos moldar, para que nós possamos nos aproximar mais dEle. Devemos usar isso que está acontecendo de alguma forma, para que possa ter algum proveito. É verdade que nenhum de nós queremos que isso aconteça, o que nós estamos orando é para que essa crise ela passe o mais rápido possível. Mas enquanto ela não passa, a pergunta é, o que eu e você podemos tirar de proveito de tudo isso que eu e você estamos vivenciando? Será que vamos tirar algum proveito de tudo isso? Que eu e você possamos aproveitar esses momentos de isolamento para nos aproximarmos mais de Deus? Porque somente Deus, Ele pode dar sentido à nossa vida, somente Ele é capaz de nos ajudar em momentos de crise como essa que nós estamos passando. Somente Ele é capaz de nos fortalecer para vencermos momentos como esse que eu e você estamos vivenciando agora. A terceira crise que eu gostaria de destacar com você aqui no livro de Joel, é que as crises, elas também são oportunidades para as grandes promessas de Deus. A primeira coisa que nós estudamos aqui é que as crises, elas nos mostram a fragilidade do sistema e das instituições humanas. A segunda coisa que nós aprendemos, a segunda lição, é que as crises, por muitas vezes, elas são permitidas com Deus. Por Deus, ela tem um propósito. Deus permite para que eu e você possamos nos arrepender dos nossos erros, para que eu e você possamos nos aproximar mais de Deus. Mas a terceira lição que eu e você podemos tirar do livro de Joel é que as crises, elas são oportunidades para as grandes promessas de Deus. Aqui nós podemos ver que as primeiras lições, elas são um pouco negativas, mas aqui a terceira lição, ela já vem agora com algo mais positivo para mim e para você. E essa é uma lição extraordinária, isso é uma lição poderosa que eu e você podemos aprender através do livro de Joel. Uma das lições mais profundas que podemos tirar do livro de Joel e também da Bíblia é que uma hora tudo isso passa e as promessas de Deus, elas são feitas para mim e para você em momentos difíceis como esse. As crises são oportunidades para que Deus ele traga para o seu povo as suas grandes promessas. Não por acaso que uma das promessas mais significativas que nós podemos encontrar na Bíblia está aqui no livro de Joel, nesse momento tão difícil que eles estavam passando. Abra sua Bíblia, por favor, agora em Joel capítulo 2. Quando tudo parecia acabado, destruído, Deus agora faz uma grande promessa ao seu povo. Que promessas são essas? Abra aqui no livro de Joel, capítulo 2, do verso 18 até o verso 17. Então, queridos, quando tudo parecia acabado, quando tudo parecia destruído, Deus, ele agora faz promessas ao seu povo. Que promessas são essas? Vamos ver aqui no capítulo 2, do verso 18 ao verso 27. Nós podemos ler aqui o seguinte, 2, 18 até o verso 17. Primeiro, do verso 18 nos diz: então o Senhor se mostrou zeloso por sua terra e compadeceu-se do seu povo. Olha que coisa fantástica. Deus, ele se mostrou amoroso com a sua terra. Deus, ele se mostrou zeloso com o seu povo.
Mesmo quando a gente pensa que Deus está longe, mesmo quando pensamos que Deus nos abandonou, Ele não se esqueceu. E é esse o momento que Ele está perto de nós. Isso me faz lembrar o Salmo 23, verso 4, onde Davi nos diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Nos momentos mais difíceis, podemos sentir a presença de Deus ao nosso lado. No Salmo 23, Davi, ele começa falando a respeito de Deus, e no verso 4, quando ele está passando por momentos difíceis, ele agora está conversando com Deus, porque Deus agora está ao lado dele. E é isso que o livro de Joel também nos mostra, que Deus não se esqueceu de nós, é nesse momento que Ele está perto de nós. E o livro de Joel nos diz que no meio daquela praga, no meio daquela crise, o Senhor se mostrou zeloso, o Senhor se compadeceu do seu povo. Do verso 19 em diante, Deus agora começa a descrever a sua promessa. Leia comigo, por favor. Verso 19. O Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Verso 20 nos diz: mas o invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês, e o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Verso 21, não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas, amém? No verso 22, mais uma vez, Deus diz para o seu povo: não tenham medo. Queridos, da última vez que eu estive aqui, eu mencionei isso, mas eu acho que vale a pena repetir nesse momento. A única maneira de não sentirmos medo é sentindo a presença de Deus ao nosso lado. Quando eu e você sentimos a presença de Deus ao nosso lado, o medo vai embora. E eu e você podemos dizer, como o apóstolo Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus aqui no verso 22, mais uma vez ele diz: não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão seus frutos, as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem do Senhor seu Deus, porque Ele dará as chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Queridos, tudo isso que nós estamos lendo aqui é de certa forma, utópico para o que o povo estava vivenciando. Essa promessa de Deus é até, de certa forma, utópica diante de um povo que não tinha nada. Eles estavam sem vinhos, o templo estava vazio, os animais estavam morrendo de fome. De repente Deus chega para eles e diz: não desanimem, porque eu tenho algo para vocês. As eiras se encherão de vinhos, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Olha só o que ele agora continua dizendo no verso 25 e no verso 27. Olha que promessa maravilhosa que Deus faz aqui para o seu povo: restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, e nunca mais o meu povo será envergonhado, amém? Verso 27, aqui nos diz: vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Olha que promessa maravilhosa, queridos. Deus, Ele deseja estar no meio do seu povo. Deus deseja estar entre nós. Deus não está lá do céu apenas admirando tudo que está acontecendo aqui nesse mundo. Deus, Ele deseja estar ao seu lado. Deus deseja estar na sua casa. E Ele aqui diz para Israel: vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e não há outro Deus. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Que promessa extraordinária. Com certeza essa promessa, ela tocou o coração do povo de Deus no tempo de no tempo de Joel. E com certeza, ela tem poder também para tocar o meu e o seu coração nessa manhã. Nós vivemos num período muito ruim, um período muito difícil.
um período extremamente difícil, não apenas na área da saúde, mas também uma crise financeira que está se aproximando de forma assustadora. Mas em meio a toda essa crise, a mensagem de Deus, por intermédio de Joel, para mim e para você nessa manhã é: Deus não se esquece das pessoas. Deus, Ele não se esquece da sua igreja. Essa é a promessa de Deus para mim e para você nessa manhã, querido irmão. Ele promete que Ele irá restituir para nós os anos que foram destruídos pela praga. Deus, Ele promete que podemos ter a certeza de que a crise vai passar, mas Deus, Ele vai restaurar a sua igreja. É essa a promessa de Deus para mim e para você nessa manhã. Mais do que isso, Ele vai restituir tudo aquilo, todos os anos que foram perdidos, tanto do ponto espiritual, quanto também do ponto material. É isso que Deus está prometendo aqui para o seu povo. Deus não está apenas preocupado com a nossa condição espiritual, Deus está também preocupado com a nossa vida material, porque Ele cuida de nós, Ele cuida dos seus filhos, Ele cuida da nossa vida financeira também, Ele cuida da igreja, não somente da vida espiritual da igreja, mas Ele se preocupa com os seus filhos também, na sua vida material. A esperança tem a ver com o futuro, e é isso que Deus deseja levar ao coração dos seus filhos, esperança. É verdade que a esperança está falando a respeito de algo que ainda vai acontecer e não que está acontecendo, mas se eu e você crermos na promessa de Deus para nós, isso hoje no presente já traz um benefício para mim e para você, porque isso nos dá a força que necessitamos para passarmos por todo esse momento difícil que estamos enfrentando, para superarmos o desânimo que às vezes bate à nossa porta e de que muitas vezes tenta nos jogar no chão. Quando eu e você olhamos para as promessas de Deus, eu e você podemos ter a certeza de que em breve tudo isso vai passar e Deus vai restituir tudo aquilo que essa crise levou de nós. Mas essa não é a única promessa de Deus e nem a mais importante, porque a promessa mais extraordinária para o povo de Deus, que o povo de Deus recebe em meio a uma praga, está nos versos 28 ao verso 32. Abra a sua Bíblia, por favor, agora, no verso 20, capítulo 2, do verso 28 até o verso 32. A Bíblia aqui nos diz o seguinte: e acontecerá, depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Verso 31, verso 31 nos diz: o sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Verso 32 nos diz: e acontecerá que todo aquele que me invocar, que invocar o nome do Senhor, será salvo. Amém? Que promessa maravilhosa. O último verso aqui nos diz: acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. É interessante, queridos, que essa é uma profecia, o derramamento do Espírito Santo, é uma profecia bem conhecida por todos nós como igreja adventista, muito mencionada, e se prega muito sobre a promessa do Espírito Santo com base no livro de Atos. E realmente essa promessa, ela teve o seu cumprimento primitivo ali no dia do Pentecostes. Porém, nós podemos ver que Deus, Ele tem uma promessa também para os nossos dias. O Espírito Santo, ele será derramado em nossos dias com um poder ainda maior, onde eu e você poderemos fazer coisas ainda maiores do que aquelas que os apóstolos fizeram. A profecia, ela não se cumpriu completamente no dia dos apóstolos, pois Deus, Ele promete aqui que ela se cumpriria de forma mais plena, mais abundante no futuro, que é o momento em que eu e você estamos vivendo. O que nós normalmente não paramos para pensar
é que essa promessa ela foi dada para Israel exatamente num período de crise, num período em que o povo estava sofrendo, num período em que a praga tirava a paz deles, que essa peste tirava a alegria do coração do povo de Deus, quando não havia esperança, quando não havia mantimentos, quando só havia desânimo. É nesse momento que Deus, Ele se levanta para trazer essa promessa de derramamento do Espírito Santo sobre o seu povo. Quando as plantas estavam destruídas pela praga, foi justamente nesse contexto que Deus faz uma das promessas mais extraordinárias da Bíblia, que é a promessa do derramamento do seu Espírito sobre todos nós. Por isso, queridos, eu e você podemos entender que as crises são oportunidades para Deus dar as suas promessas aos seus filhos. Creio que Deus não dará uma nova promessa para nós hoje, mas creio que essa crise é uma oportunidade para Deus renovar suas promessas na minha vida, na sua vida, na sua igreja. Que Ele renova a sua promessa desse dia no nosso coração, é a oportunidade de Deus fazer isso. A promessa de derramar o Espírito Santo sobre a igreja, sobre cada membro, para que a igreja possa cumprir a missão que Ele confiou. Esse é o desejo de Deus, para que possamos cumprir a missão, e então Cristo possa voltar logo, porque é esse o nosso maior sonho, é vermos Jesus voltar, estarmos no novo céu e na nova terra, onde não teremos mais pragas, onde não teremos mais enfermidades, onde Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Esse é o nosso maior sonho. E preste atenção, querido irmão, no que Deus está nos dizendo aqui, que é no momento de crises como essa, que Deus faz as suas promessas. É em momentos como esse que eu e você estamos vivendo, que Deus, Ele traz as suas promessas para mim e para você. Por fim, queridos, eu termino com a última lição do livro de Joel, onde eu e você podemos aprender que as crises, elas são um prenúncio do grande dia do Senhor. É verdade que a crise de gafanhotos que afligiu o povo de Deus, certamente criou muitos problemas para o povo. E em meio a tudo isso que eles estavam vivendo, muitas vezes eles se perguntavam: onde está Deus? O que Ele está fazendo pelo seu povo? O que Deus está fazendo? Será que Ele nos abandonou? A crise, ela foi também uma oportunidade para Deus dizer para eles que tudo isso que estava acontecendo era apenas uma pitada daquilo que aconteceria nos últimos dias, no grande dia do Senhor. Mas não apenas sobre o povo, mas toda a humanidade inteira iria passar por dificuldades, mas isso aconteceria para que o reino de Deus logo em seguida fosse estabelecido. As crises, elas são prenúncios. As crises, elas indicam. As crises, elas são sinais de que o fim se aproxima, são sinais de que o grande dia do Senhor está se aproximando. Jesus, Ele foi muito claro, queridos, essa crise que eu e você estamos vivendo agora, causada por esse pequeno vírus, essa crise que eu e vocês estamos enfrentando, essa crise em si não é um sinal, não é nenhum cumprimento profético, não. Mas Jesus, Ele deixou bem claro lá em Mateus 24, Ele diz que alguns acontecimentos marcariam a sua vinda. E entre esses sinais estão ali pestes, enfermidades. E é por isso que eu e você precisamos entender que estamos nos aproximando do dia do Senhor. Mas, queridos, esse não é um momento de ficarmos espantados, não é um momento de ficarmos aí com medo, não. É um momento, a Bíblia nos diz, de nos alegrarmos, levantarmos a nossa cabeça, porque a nossa redenção está próxima, amém? É isso que Deus está nos dizendo nessa manhã. No contexto de Joel, essa crise que o povo estava enfrentando foi a ocasião para Deus dizer a eles, em algum momento, que eu estarei estabelecendo o meu reino. Esse momento de crise foi uma lembrança para Israel: eu vou estabelecer o meu reino. E essa crise que eu e você estamos vivendo é um momento de Deus também nos lembrar que Ele vai estabelecer o seu reino, e o seu reino será um reino eterno. No verso 15,
nós encontramos a Bíblia nos dizendo aqui alguns desses sinais: o sol e a lua se escureceriam, as estrelas reteriam o seu resplendor. E agora nós começamos aqui vendo que o verso 15 do capítulo 1, aqui nos diz assim: ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Olha só o que Joel está dizendo aqui para o povo: o dia do Senhor está perto. E é essa a mensagem do Senhor para mim e para você nessa manhã. Como eu disse lá em Lucas 21, verso 28, Deus diz: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhem para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Queridos, eu e você podemos olhar tudo isso que está acontecendo e tirarmos lições para a nossa vida. Não podemos sair dessa crise como entramos nela. Há pouco tempo eu li uma frase, eu já mencionei aqui anteriormente em um outro sermão, que a pior coisa que poderá acontecer ao cristianismo, quando essa crise acabar, quando essa enfermidade sumir, quando esse vírus for combatido de uma vez por todas, a pior coisa que poderá acontecer quando a quarentena acabar, o cristianismo, é voltarmos à normalidade. É depois de tudo isso não termos aprendido nada. Se tem uma coisa que eu e você podemos aprender diante de toda essa crise, é que o modelo escatológico adventista, é que aquilo que a Bíblia ensina, a igreja adventista ensina, é possível. Durante muitos anos, ouvimos nas nossas igrejas que em algum momento o mundo todo iria se unir em torno de uma coisa apenas, em torno de um objetivo. E por muitas vezes eu já ouvi pessoas falando: isso não é possível, no mundo que nós vivemos, isso não é possível. Não é possível alguém tirar a nossa liberdade, as leis estão aí, isso não é possível. Agora, diante de tudo isso que está acontecendo, queridos, nós podemos ver que isso é possível sim. O mundo todo está unido em torno de uma única coisa, em torno de um único objetivo. Será que é difícil para o mundo parar e se movimentar em torno apenas de um assunto? Nós estamos vendo que sim, isso é possível. Você acreditava, querido irmão, que isso seria possível antes de tudo acontecer, de tudo isso que nós estamos vivendo? Com certeza não. Você talvez fosse levado a pensar que isso não seria algo possível, mas agora estamos vendo que isso é possível sim. Eu não estou querendo de forma alguma dizer para você que essa é a última crise. Pelo contrário, diante daquilo que conhecemos, das profecias bíblicas, sabemos que essa não é a última crise. Mas essa crise é sim um alarme de Deus para nós. É um alarme para ficarmos atentos no que está para acontecer, queridos. Sem basearmos a nossa mensagem, sem basearmos a nossa esperança em manchetes de jornais, como muitos estão fazendo por aí. E me deixa abrir um parênteses: cuidado com o que você tem assistido, cuidado com aquilo que você tem lido, cuidado com aquilo que você tem buscado na internet. Há muitos por aí que têm bastante seguidores na internet e que estão se aproveitando dessa situação que nós estamos vivendo, estão se aproveitando do desespero das pessoas, não para levar esperança, não para levar uma mensagem de conforto, mas para suscitar, para despertar um medo no coração das pessoas. Isso não é o Evangelho. Cuidado, e eu vou citar nomes: cuidado com Samuel Ramos. Você tem assistido mensagens de Samuel Ramos? Cuidado com essas pessoas que pegam textos da Bíblia, textos de Ellen White e tiram do seu contexto, para ensinarem aquilo que a Bíblia não ensina, para ensinarem aquilo que não foi o objetivo de Ellen White falar. Cuidado, queridos. Entenda uma coisa de uma vez por todas: a crise não é o Evangelho. O Evangelho é Jesus, que deixou o céu e veio nesse mundo. Nasceu aqui como uma criança simples, viveu aqui a vida que eu e você não podemos viver. Isso é o Evangelho. Morreu na cruz por mim e por você. Mas Ele não está na cruz mais. A sua sepultura está vazia, porque Ele venceu por mim e por você. E hoje Ele está no céu, queridos, preparando um lugar para mim e para você. E Ele tem perdão para todos nós, para que em breve eu e você possamos estar ao seu lado no céu. Isso é Evangelho. Evangelho
Não é isso que estão pregando por aí, marcando datas, como Samuel Ramos há pouco tempo esteve marcando data para a volta de Jesus. Nós já erramos nisso, queridos. No início da nossa história, lá no movimento Millerita, quando Guilherme Miller, ele marcou uma data para a volta de Jesus. É verdade que ele ainda era um batista, mas aqueles que ficaram naquela época aguardando o retorno de Jesus, sofreram uma grande decepção. Jesus deixou bem claro a respeito desse dia: ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Então cuidado com aquilo que você tem assistido, cuidado com aquilo que você tem colocado dentro da sua casa. Isso não é o Evangelho. Marcarmos datas, isso não é Evangelho. Juntarmos textos da Bíblia, do Espírito de profecia, sem atenção devida ao seu contexto, para construir uma ficção escatológica, não é o Evangelho, queridos. Isso não trará bênçãos para a igreja, pelo contrário, isso vai atrapalhar a mensagem presente que eu e você temos como igreja remanescente de Deus. Isso vai prejudicar a nossa mensagem. A nossa mensagem deve ser uma mensagem de esperança. A nossa mensagem deve ser uma mensagem de conforto para as pessoas. A nossa mensagem deve ser uma mensagem de perdão, uma mensagem de restauração, mostrando para as pessoas que não importa o que aconteça, Deus não se esquece delas. Deus nunca nos abandona, Deus nunca abandona seus filhos. Essa é a mensagem que nós temos que levar. A última palavra sempre será de Deus. Esse vírus, essa praga que eu e você estamos vivenciando, nunca terá a palavra final. A última palavra sempre será do nosso Deus. E a palavra de Deus é uma palavra de vitória para mim e para você. E é com essa palavra de vitória de Deus que eu quero terminar nessa manhã a mensagem com vocês. No capítulo 3, no verso 8, Deus aqui nos diz: e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Setim. É isso que Deus tem para o seu povo, é isso que Ele promete aqui no final do livro de Joel. É verdade que os próximos versos vão falar aqui dos juízos sobre os impenitentes, os juízos sobre os ímpios, sobre aqueles que não aceitaram Jesus, sobre aqueles que recusaram Jesus, mas a última palavra para o povo de Deus, registrada aqui no livro de Joel, é uma palavra de vitória, e é essa palavra de Deus para mim e para você. É uma palavra de fé, uma mensagem de esperança para nós. Assim eu e você podemos ter a certeza de que em meio a toda essa crise que eu e você estamos vivendo, causada por esse vírus, as nossas igrejas estão fechadas, nós estamos trancados dentro das nossas casas com medo, nossos irmãos estão aflitos, com as suas mentes confusas com tudo isso que está acontecendo. Podemos ter a certeza de que esse vírus não tem e jamais terá a última palavra. A última palavra será sempre do nosso Deus, e a sua palavra é uma palavra de redenção, de salvação para aqueles que o aceitam. E é o desejo de Deus nos usar como seus instrumentos para levar essa mensagem de paz e esperança para aqueles que temos contatos. Eu desejo, queridos, que essa seja a certeza da sua vida nessa manhã. Que apesar de tudo isso que eu e você estamos vivendo, que você possamos ter a certeza de que o nosso Deus, Ele se levanta para nos dar a palavra final, e a sua palavra é uma palavra de vitória. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero orar por você para que você possa, de alguma forma, tirar um proveito de tudo isso que eu e você estamos vivendo. Eu quero orar por você para que, depois de que tudo isso passar, eu e você possamos sair ainda mais fortalecidos. É esse o seu desejo? Sair dessa crise ainda mais fortalecido, na certeza de que Deus está contigo? Então feche os seus olhos, eu quero estar orando por você. Querido Deus, eterno Pai, é verdade que não gostaríamos de estarmos passando por tudo isso, não gostaríamos de sofrer tudo isso que estamos sofrendo, não gostaríamos, ó Pai, de estarmos enfrentando o medo que temos enfrentado,
Mas como é bom, ó Pai, saber que em momentos de crise o Senhor não nos abandona. Como é bom, ó Pai, ter a certeza de que em meio à crise o Senhor está ao lado dos seus filhos, o Senhor está ao lado do seu povo, para não permitir que a crise tenha a última palavra sobre a vida dos seus filhos, mas o Senhor está ao nosso lado para que a sua palavra seja uma palavra final sobre a nossa vida e que a sua palavra seja uma palavra de vitória para todos nós. Colocamos, ó Deus, a nossa vida em tuas mãos. E nos permita, ó Pai, a sairmos dessa crise ainda mais fortes, fortalecidos no Senhor, que possamos tirar um proveito de tudo isso que temos passado, que possamos nos aproximarmos do Senhor, buscarmos mais a Tua presença, para que sejamos transformados, para que sejamos perdoados e para que tenhamos a certeza da vida eterna ao Teu lado, para que tenhamos a certeza de que essas promessas em breve serão verdade, serão uma realidade, não uma utopia, mas uma realidade em nossas vidas. Tome as nossas vidas em Tuas mãos, nos perdoe e nos considere nessa manhã homens e mulheres segundo o Teu coração. É o que nós pedimos e desejamos, em nome de Jesus, amém. Querido irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Um sábado de bênçãos para todos.